Vamos ver se o Marcos entra aqui. Ontem deu problema na internet, mas a gente conseguiu terminar a live de ontem, onde a gente falou sobre espiritualidade com o Brendo. E aí terminei de falar falei com o Ralph, falei com o Daniel sobre espiritualidade. E hoje a gente vai falar sobre conflitos internos com o Marcos, que é um assunto que a gente tem que debater bastante, porque a gente tem passado por uma situação muito difícil na pandemia e a gente tem conflitos internos dentro da gente sobre tudo isso que está passando, e é muito legal a gente ter esse debate para mostrar para as pessoas o quanto é importante. Deixa eu ver se eu chamo o Marcos aqui de novo. O quanto é importante a gente entender os nossos conflitos e ter mecanismos para a gente entender aí e começar a resolver esses conflitos. Marcos, bem-vindo de novo. Obrigada por ter aceito de novo fazer a live comigo, meu parceirão. Eu que agradeço, é muito legal conversar com você. Eu a gente adoro troca a bastante nossa informação, live. né? Ah, é bacana pra caramba. E quando a gente troca bastante informação assim, a gente vai aprendendo muita coisa. Com Então certeza. isso é muito bom. Então eu sou extremamente grato por essa oportunidade de estar participando aqui com você. Agradeço Eu mesmo. que sou grata por ter essa parceria contigo de psicanálise, né? A gente que é psicanalista, a gente tem que realmente ter essa troca, a gente como profissional e a gente como terapeuta para ajudar os outros, né, a entenderem. E acho muito legal isso da gente. Sim, e aproveitando aqui para dar uma boa noite para o pessoal que está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. E de fato, porque trabalhar em clínica exige uma atenção muito grande, exige um aprendizado muito grande, e exige também, de certa forma, uma coragem para lidar com os Oi? Internet. Tô verificando aqui a Opa, internet. agora voltamos. Ai, gente, desculpa, eu tô verificando a internet aqui, mas tá ok agora. Desculpa, gente. Vamos prosseguir. Super tranquilo. Segue o jogo, né? Então, para a gente fazer terapia também é muito importante, porque a gente Exatamente. acaba lidando com situações que vão mexer com a gente, né? Que vão mexer com os nossos pontos, as nossas dificuldades, assim como a gente lida com a dificuldade das outras pessoas para ajudá-las a encontrarem um caminho. Com Né? Então, certeza. falar de conflitos é muito importante, tanto para nós, psicanalistas, né, analistas, como para aquele que a gente vai ajudar. Exatamente. As pessoas acham que como a gente é terapeuta, a gente não tem problema, que a gente usa. Claro que a gente usa as nossas ferramentas para nos ajudar a entender um pouquinho melhor a situação que a gente está passando. Mas nós que somos terapeutas também, a gente tem que fazer terapia, né? Porque como você falou, a gente lida com problemas de outras pessoas e muitas vezes esses problemas também afetam a gente de uma maneira assim. Aquilo que o paciente está vivenciando, eu também já vivenciei, ou estou passando naquele momento. Então, a gente precisa também fazer terapia e entender esses conflitos. Será que isso é do meu paciente? Será que isso é meu? Entender isso para a gente poder separar e fazer um trabalho mais tranquilo, um trabalho certo, né? Aquela coisa que a gente fala muito da transferência e contra-transferência dentro da psicanálise, né? Então, realmente, todos nós, seres humanos, temos nossos conflitos internos, temos os nossos mecanismos de defesa e cada um de nós tem esse mecanismo de defesa. E eu vejo que você tem feito vários vídeos falando sobre esses mecanismos de defesa. Eu queria que você falasse um pouquinho
mais também sobre esses mecanismos de defesa que fazem com que a gente deixe de prestar atenção nos nossos conflitos e não consiga resolver os conflitos. Sim. Bom, primeiro, os mecanismos de defesa são importantes para preservar. Né? Uhum. Tudo aquilo que o nosso ego entende que pode levar a gente a um certo sofrimento, esses mecanismos eles vão funcionar para que a gente não sofra. Né? Então, de alguma maneira, eles vão prevenir o nosso momento em que a gente pode sofrer por algo. Né? Só que tem um outro lado também. O ego, ele vai usar esse procedimento para nos preservar, né, para proteger a nossa vida, só que o ego ele não vai lidar com a consequência disso. Ele simplesmente vai criar um caminho ali para a nossa satisfação, para a nossa libido, mas quando ele usa o mecanismo de defesa, ele apenas defende. Né? E depois, não há depois uma ação do ego para fazer alguma coisa com aquilo que ele defendeu. E é aí que está a questão. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não consegui isso por conta de tal situação. Eu não sou feliz porque, de fato, é a minha vida, é assim mesmo, eu não mereço ser feliz. Ou eu não conquistei algo porque não era para ser meu. Né? É uma extrema racionalização. Né? É uma forma de você se confortar com aquilo que você não conseguiu. Né? De você tentar ali engolir aquilo que você não conseguiu. Né? E você acha Que na assim, verdade é Marcos, um mecanismo de defesa. que um mecanismo de defesa, não é um mecanismo de defesa, mas uma sabotagem da gente quando a gente fala, quando a gente inventa essas historinhas para a gente mesmo e tem esses mecanismos de defesa, você acha que a sabotagem também é um mecanismo de defesa? Vamos colocar aqui para a gente entender. Então, a sabotagem depende muito do que a gente entende por sabotagem. Né? Uhum. Sabotagem, a palavra sabotagem vem da França, vem de sabot, que significa, é um tipo de um sapato, né, que as pessoas usavam na indústria. E aí eles colocavam o sapato nas máquinas para quebrar as máquinas. Né? Ai, Acontece, gente. Marina, ao vivo é assim mesmo. Nossa, Vamos em caiu meu frente. celular. Eu vou. Quebrou o negócio aqui, ó. Gente, desculpa. Mas, meu Então, Deus. eles, eles usavam esses sapatos para colocar nas máquinas, para quebrar a máquina e eles não perderem o emprego, né? Não perderem o trabalho. Então, a sabotagem vem nesse processo. Então, depende muito de qual mecanismo nós estamos falando. Tem um mecanismo, como esse que eu falei, que é uma racionalização. Está racionalizando algo para não sofrer, né? Mas existem ações do nosso ego que é justamente para impedir que a gente faça alguma coisa. Né? Como anular uma situação, como negar uma situação. E aí, dependendo do processo que está acontecendo, a gente chama isso de sabotagem. Eu queria aquilo, mas eu não fiz. Eu queria aquilo, mas não foi da forma que eu queria. Então, assim, o querer é o desejo. Eu desejo que isso aconteça. Mas aquilo não aconteceu na minha vida. Houve alguma coisa, pode ser do meu ego, pode ser uma ação minha, mesmo que eu não esteja entendendo o que eu faço e que eu não consegui fazer. Né? Pode ser, por exemplo, não um mecanismo de defesa, mas pode ser uma vergonha, pode ser uma timidez. Né? Pode ser alguma coisa que a própria pessoa faça, como, por exemplo, uma compulsão a repetir algo que ela acaba não fazendo. E depois ela fala que é o quê? É uma sabotagem. Né? Então depende muito do processo que a pessoa está lidando. Exatamente. E eu vejo assim que às vezes as pessoas elas inventam essas histórias para elas mesmas para que essa desculpa crie uma resistência de que ela vá fazer aquilo que ela realmente necessita. Aí vem aquela questão da procrastinação, né? Então a gente, eu observo que muitas vezes, até eu mesmo, às vezes conto historinhas para mim, para que eu não precise fazer alguma coisa que eu realmente tenho que fazer. E é uma resistência. Sempre aquilo, uma determinada atividade, eu vou me sabotar. Por exemplo, eu preciso caminhar todos os dias, fazer um exercício físico. Mas todo dia eu pego e invento uma história para mim. Hoje eu não vou porque eu tenho que trabalhar, hoje eu não vou porque eu tenho que fazer isso, hoje eu não vou. E eu crio essa resistência. E a gente percebe que essa resistência nunca é externa. É alguma coisa dentro da gente que vem exatamente sobre essa questão dos conflitos. Por que eu
que eu tenho isso? Qual é o meu mecanismo de defesa que está contando essa historinha para que eu pare de fazer o que eu realmente tenho que fazer? Me perguntaram Uhum. aqui qual o tema da live. É sobre resolver conflitos internos. Isso. Então, Uhum. a Thalita é uma grande profissional da área de marketing digital, uma grande terapeuta também. E, assim, coloca aqui no comentário e fixa isso aí, Como é que fica? Eu Marina. não sei fazer, gente. O meu negócio. Isso. Ó, Deixa eu ver. digita aqui no comentário e posta. E depois você clica na mensagem e vai aparecer a opção para você fixar. Isso aí ele fica fixo aí na sua tela. Mas assim, esse ponto que você estava falando é o seguinte, né? Até mesmo quando a pessoa fala assim, eu me saboto. Uhum. Quando a pessoa cria esse hábito de dizer que sempre está se sabotando, na verdade ela já tem uma desculpa. Uhum. Né? Então, todas as vezes que ela não faz aquela ação, o que ela fala? Ah, eu não faço isso porque eu me saboto. Então ela já Uhum. deixa preparado. Né? Tudo É. que ela não fizer, ela fala, eu me saboto. Né? E interessante isso também é o seguinte, tem um outro termo que as pessoas usam, né, que é o mecanismo de defesa, ou melhor, a zona de conforto. Exatamente. Uhum. Se a gente pensar bem, a gente tem sim uma forma de agir que a gente se sente confortável, com o Uhum. medo de arriscar, o medo de fazer uma ação, o medo de se expor, o medo da crítica, o medo de errar. Então a gente fica longe dessa zona, né, que Uhum. poderia nos colocar numa situação que a gente talvez não soubesse lidar. Então a gente chama isso de zona de conforto. Mas depois que criaram a zona de conforto, muitas pessoas foram para lá. E muitas pessoas acabam usando esse termo. Né? Ah, não faço isso porque estou na minha zona de conforto. Né? Não Uhum. faço isso porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Né? Então elas Uhum. criam uma justificativa para permanecer onde estão. Aí elas acabam procrastinando. E isso também é para as pessoas entenderem, isso também é um mecanismo de defesa, ou você acha que não entra? Porque dentro da psicanálise, naquela lista de mecanismos de defesa de Freud, a gente sabe que não. Uhum. Mas no entendimento da gente hoje, você como psicanalista, você acha que isso é um mecanismo de defesa? Se a gente está usando como justificativa para não fazer algo, a gente está racionalizando. Uhum. A gente racionaliza, a gente arranja uma desculpinha para não fazer. Que é a E é isso resistência, que né? acontece. Sim, na verdade, há uma resistência para não agir em relação àquilo que eu deveria agir. A Uhum. gente resiste em fazer algo. Né? Mas a sabotagem e a zona de conforto não são mecanismos de defesa. São Dentro da justificativas psicanálise, a gente entende que não é mecanismo de defesa. que não é. Porque quando você fala de mecanismo de defesa, a gente está falando mais dessa questão da proteção do ego, né? Do que não vai ferir o meu ego, então eu crio um mecanismo de defesa. Porém, essas resistências que a gente tem, que a gente racionaliza, a gente pensa, eu não estou fazendo isso, por isso, por isso, por isso, que é essas questões das historinhas que a gente conta para a gente mesmo, para a gente não fazer, é uma racionalização que a gente faz para entrar nessa zona de conforto, né? A gente já fica Uhum. nessa zona de conforto e não sai, e aí é onde entra realmente esses conflitos que a gente tem, né? De eu Sim. preciso fazer, mas aí eu conto a historinha, eu crio essa resistência, eu crio a sabotagem, eu crio a procrastinação. Não é isso? Isso mesmo. Eu já deixo pronto. Né? Eu já tenho uma resposta pronta para aquilo que pode acontecer. Então fica Uhum, muito mais fácil de lidar. Por quê? Porque eu já sei o que eu vou responder. Se alguém me cobrar por algo, eu falo o quê? Eu estou na minha zona de conforto. Né? uhum, E a resistência e essa relação com a sabotagem vem justamente nesse ponto que a Poliane colocou aqui. A Poliane ela é uma psicanalista, uma psicóloga uhum. e psicanalista de lá de Manaus. Né? Eu já E vi ela live disse com o vocês e seguinte, ó, adorei, viu? Vocês ela é são show de ótimos bola. também. Ela disse o seguinte, o paciente que em determinado momento da análise se depara com conflitos internos e começa a faltar a análise. Aí ele está Uhum, se sabotando.
né? Ele se sabota. Por quê? Porque ele não quer entrar em confronto com aquela situação. Então É ele vai verdade. criando essas questões. E resistência é muito interessante porque surgem diversas formas de resistência. É aquele paciente que não consegue estacionar o carro, aquele paciente que um dia antes ele tem alguma dor de cabeça e aí ele relaciona com a sessão, aquele paciente que esquece, simplesmente esquece assim, e aí depois ele já diz, nossa, esqueci do meu horário. Uhum. Então acontece dando uma desculpa, não vou na sessão hoje, então eu vou falar que perdi o horário. Né? Às Uhum. vezes é inconsciente, e aquele processo inconsciente ele nem percebe e faz isso para uma questão de sabotagem, ele acaba se sabotando. Né? E ele não percebe. Tem vários casos interessantes de sabotagem, e que às Uhum. vezes o paciente ele vai repetindo, repetindo, repetindo. Na análise a gente vai percebendo essa repetição, né? Uhum. E é justamente essa provocação que, como analista, a gente faz, que faz a pessoa refletir sobre esses conflitos que ela tem. E aí ela começa a entender que ela repete alguma coisa. E Então, é muito quando difícil. tem conflito interno, os pacientes muitas vezes tendem a resistir. Exatamente. E é muito difícil você mostrar isso para o paciente quando ele está realmente nessa resistência, né? De inventar essas historinhas de eu não consegui estacionar, eu esqueci meu horário, e Uhum, porque é aquela questão de não mexer na ferida, de não me deixa aqui que tá tudo bem, me deixa aqui que eu tô tranquilo e eu não quero sair daqui. E aí uhum, que é onde realmente começa a terapia. Porque se você está mexendo aonde te dói, onde estão esses conflitos, aonde você não consegue entender o que está acontecendo, e você foi realmente para a terapia para entender isso, é o momento onde você uhum, realmente tem que ir para a terapia. Não é inventar essas. Como você disse, às vezes é inconsciente, né? Porque está doendo ali no inconsciente, mas quando é consciente, é aí que você tem que falar assim, poxa, vou vencer essa resistência e vou lá. Porque é aí que é onde começa a mudança, né? Porque quando a gente uhum. começa com esses conflitos, todos nós temos conflitos, é onde a gente realmente precisa buscar ajuda e muitas vezes a gente não busca, acha que a gente vai conseguir sozinho. Realmente, às vezes pode conseguir sozinho, mas quando a gente não Uhum. consegue, realmente buscar terapia, né? E é importante a gente se observar, que é uma coisa também que a gente não faz. Sim. A gente depara com situações, por exemplo, né, como você falou de buscar a terapia. Eu já deparei com situação em que a pessoa perguntou assim: você trabalha com o quê? Aí eu falo: eu sou psicanalista. E aí a Uhum, pessoa pergunta assim: o que que faz um psicanalista? E eu explico para ela: ah, a gente faz isso, a gente ajuda as pessoas aí a estar buscando seus conflitos, lidar com as suas situações. E aí eu já tive situação que a pessoa falou direto assim para mim: ah, não, eu estou super tranquilo, eu não tenho nada para resolver. Né? Então, uhum. isso é uma resistência a lidar com alguma situação. Né? Então, Verdade. na clínica, a gente acaba recebendo as pessoas que, quando elas estão de fato incomodadas com aquela situação, elas vão buscar. Mas a maioria Uhum, das pessoas acabam tendo uma certa resistência a lidar com isso. E elas acabam não levando para a terapia. Por quê? Porque aquilo vai doer. Ela não quer mexer com aquilo que dói, tem dificuldade em lidar com determinada situação. E como você falou, né, às vezes a pessoa ela precisa ver por ela mesma, uhum, enxergar por ela mesma o que está se passando. Porque quando a gente está num processo de análise, o paciente ele traz uma situação, mas se a gente fala para ele, a gente não está fazendo a análise dele, a gente está colocando a nossa opinião. Né? verdade. E tem paciente que, inclusive, ele pede o que eu devo fazer nessa situação. E o nosso caminhar é o seguinte, né? Olha, na verdade, eu que pergunto, qual é o caminho que você vai tomar nessa situação? Né? É verdade. Porque na análise a gente não vai exatamente aconselhar a pessoa. Às vezes a pessoa vai lá buscar orientação. E uma Uhum, análise ela é diferente disso. Né? A gente vai ajudar você a lidar com a situação. Né? Mas na medida em que você vai tomando as suas decisões e os seus caminhos. Quando a pessoa mesma constrói
a sua alternativa, a sua possibilidade, ela acaba se engajando mais naquilo que ela mesma construiu. Porque é uma satisfação muito grande dela construir. Poxa, encontrei a solução para esse problema que eu tinha. Exatamente. Quando a gente tem a opinião da outra pessoa, muitas vezes a gente esquece que a gente também tem as resistências e os mecanismos de defesa. E muitas Então, vezes, nem sempre a gente se adapta. e muitas vezes, por mais que a gente fale alguma coisa por exemplo, se a gente fosse realmente falar o que a pessoa teria que fazer, não tem nada a ver com o que ela realmente é, da personalidade dela, do próprio livre-arbítrio, vamos dizer assim, né? Então, se eu falo assim, Uhum, porque isso acontece muito comigo, no sentido assim, as pessoas vão lá por conta de relacionamento. Então, eu continuo com o meu relacionamento, eu termino o meu relacionamento. Eu não posso dizer para as pessoas, olha, você tem que terminar por isso, por isso, por isso. Ou você tem que uhum, continuar por isso, por isso, por isso. Você tem que analisar tudo isso que você está me falando. Então, vamos ver aqui o que que tá te incomodando. Você acha que isso realmente você pode levar adiante ou você acha que não dá mais? O que que você acha? Que é essa questão do conflito, né? Que a pessoa traz um problema para você e quer que você, como terapeuta, resolva para ela. Fala assim, olha, eu tenho esse problema, o uhum, que você quer que eu faça? Não sou eu que vou resolver o seu problema. A terapia, a análise, ela é justamente para mostrar para você que você pode encontrar o seu caminho com uhum, o que você está falando, né? Muitas vezes, sim, a gente pode dar uma interferência caso aconteça alguma coisa grave. Por exemplo, essa questão que eu peguei muitos casos de adolescente com tendência suicida, aí sim é um uhum, momento onde você pedir uma interferência, falar alguma coisa para que você bloqueie algumas atitudes. Mas quando você vai com sim. uma situação onde você tem que escolher, eu vendo a minha casa ou eu fico com a casa, ou eu viajo para os Estados Unidos, alguma coisa assim, a gente não pode dar esse conselho de resolver esse conflito é, falando assim, olha, eu acho melhor você vender sua casa por isso, porque isso é a minha visão, né? Como terapeuta, Uhum, como ser humano, e não a sua visão, né? Por exemplo, a gente conversando aqui, nós somos, os dois somos psicanalistas e temos visões diferentes de algumas coisas, né? Então, às vezes, o que eu acho de uma situação, o Marcos vai ver de outra forma. E a gente não pode uhum, virar e falar, olha, a questão é o seguinte, você tem que tomar essa decisão e tem que ser assim. Não se, a gente, como terapeuta, a gente não resolve os conflitos das pessoas dando é, a conclusão final. A gente mostra o caminho, uhum, né? Então, a gente exato. precisa falar isso para as pessoas, porque existe é, é, uma dúvida muito grande, né? De quando a pessoa vai no terapeuta, Uhum, não vou lá no terapeuta, uma sessão ele vai me dizer o que, que eu tenho que fazer e pronto. Infelizmente, uhum, ainda tem esse pensamento sobre terapia, né? Sobre análise. sim. Sim, como se fosse um oráculo. Né? Você fala Exatamente, consultar o oráculo para o oráculo falar o que você deve fazer. Que é o famoso sujeito suposto saber. Né? exatamente, O analisando vai lá na busca de uma resposta como se a gente soubesse todas as respostas. E a exatamente. gente não sabe. Né? Teve um caso interessante que eu passei uma vez, que a pessoa entrou para fazer uma análise comigo e ela começou a falar da vida dela, fala, conta isso, conta aquilo, fez aquilo e tal. Legal pra caramba, sabe? E de fato ela construiu bastante coisa e isso foi muito interessante. Aí teve um momento que ela me falou assim: você está entendendo tudo que eu estou falando? Eu falei, não. E ela ficou com a cara, né? Ela ficou com a cara assim de dúvida, né? Como assim? Eu falei até agora, você não está entendendo? Eu falei, não, porque não é o que eu entendo sobre você, é o que você entende sobre você. Exatamente. E é a partir disso que a gente vai trabalhar o que você entende sobre você. Né? Uhum. Então é interessante como se a forma que eu entendesse o que ela está falando fosse a justificativa que ela precisava para uma aprovação. Então,
Não, a construção na análise é totalmente diferente, né? E um ponto interessante também é a própria autoanálise. Esses dias eu Sim, estava lendo aí um texto de Freud e ele fala justamente da autoanálise. Que ele praticamente ele não teve um analista. Né? sim, Como ele criou toda essa teoria, ele não teve um analista, mas ele trocava muita carta com Fliess, ele analisava os próprios sonhos, então foi dessa construção que ele foi moldando a teoria da psicanálise como ele viu. E uma das coisas que ele fala é justamente essa. Né? Às vezes a gente vê as pessoas que falam assim, estou fazendo uma autoanálise. Maravilha, tudo bem, isso é bom fazer mesmo, refletir sobre a gente mesmo é espetacular. E eu acho que todas as pessoas deveriam fazer isso, pelo menos 5 minutos por dia. Para uhum, tudo, fica sentadinho, deitado, ou deitado no sofá com as pernas para cima, como for mais confortável, e pensar sobre as suas próprias questões. Né? Mas o que, que a gente tem que entender? Que a autoanálise, na verdade, quando a pessoa diz, olha, eu só faço autoanálise, ela é uma resistência a buscar uma outra opinião. Porque quando a gente faz autoanálise, a gente não pode esquecer que a gente tem as próprias resistências e com tem os próprios certeza. mecanismos de defesa. Se não houvesse isso, seria muito fácil a gente acessar aquilo que é inconsciente. Uhum. E é Então, uma sem coisa, dúvida, assim, as pessoas acabam resistindo sobre até e é mesmo a uma coisa, autoanálise. e uma coisa engraçada que você falou sobre essa questão de aceitar ou ouvir outra opinião de outras pessoas em relação à sua ideia ou qualquer outra coisa, porque nós mesmos, como terapeutas, a gente tem que, como você disse, a gente não tem que falar para a pessoa a nossa percepção sobre aquele assunto, né? E Uhum, é isso que eu tenho percebido que muitas pessoas têm feito. É, você me conta uma situação e eu falo a minha percepção como Marina, como, sabe, fora do set terapêutico, porque quando eu entro para o set terapêutico, eu deixo todas as minhas crenças lá fora, eu tenho que deixar todas as minhas crenças lá fora. E eu só falo aquilo com que eu tenho um contexto para falar, né? Então, se você uhum, me fala uma situação e eu acho um absurdo, eu tenho que, como dizia meu professor, faz cara de terapeuta, como se fosse normal e tudo, e analisa pelo ponto de vista do próprio analisando, não do seu ponto uhum. de vista, porque se você acha isso é, horrível ou alguma coisa que você não concorda, você não pode tomar isso como uma coisa pessoal, como uma coisa que você está conversando com um amigo. Ali dentro, você é um profissional e você tem que ir pela linha do seu paciente, do seu analisando, não pela Uhum. porque senão você acaba é, fazendo um trabalho onde o analisando sai de lá muito pior do que ele chegou, né? Então, Sim. eu vejo que ainda tem muita questão disso, porque já aconteceu comigo isso, né? De eu Uhum. procurar um terapeuta e chegar lá e ele não. Como é a questão? Você está me ouvindo? Como você trouxe, você está me ouvindo? E ela não estava me ouvindo de forma alguma, ainda Uhum. trouxe a opinião dela, né, como terapeuta, para cá. Então, quando a gente entende essa questão dos conflitos internos, realmente a gente, quando vai buscar um terapeuta, a gente não é que ele tem que ouvir da opinião dele, mas a gente Uhum. entender o que a gente está falando, que é o que o Freud falava, né? A cura pela palavra. O que eu falo, eu vou me ouvir, e às vezes eu falo assim, nossa, o que eu estou falando é uma bobagem. O que eu estou pensando é uma besteira. Meu Deus, como eu fui boba e seguir para frente como um aprendizado, sabe? Como já resolvi esse conflito, já entendi isso, né? E a gente às vezes não para nem para pensar no que a gente está pensando, né? Então, eu vejo dessa forma que quando a gente buscar o terapeuta e também essa questão, igual você falou, da autoanálise, não se cobrar tanto e não se julgar tanto, né? Porque a gente Uhum. tem mania de fazer isso. Ah, eu tô errado, eu tô isso. E acaba que você fica preso numa crença onde você não dá liberdade de você ouvir opinião de fora, ouvir Uhum. o conhecimento de outras pessoas, porque você está preso numa situação que você mesmo criou. Exato. Exatamente.
E olha esse comentário da Poliana que interessante. Ó. Eu não Essa tô semana uma conseguindo ver. paciente saiu. Eu vejo aqui. Ah, Eu estou sim. acompanhando aqui o pessoal. Essa semana uma paciente saiu porque pensava que eu tinha que dar o enredo para a vida dela. Ligar todos os dias para saber se ela estava bem, que eu teria que dizer ao certo o que deveria fazer. Então, veja a carência da pessoa, a necessidade que o analista é, supra essa falta que ela tem. Né? Uhum. Como se o analista fosse essa figura que sustenta a vida dela. E se o analista não sustentou, é porque o analista não é um bom profissional. É. Então A ela gente tem que não vê tomar a cuidado carência que ela tem. com essa contratransferência, né? Porque quando a gente faz isso, é uma contratransferência. De, de, tem a transferência do paciente para a gente, mas essa contratransferência da gente. A gente tem que tomar muito cuidado com Uhum, isso, né? De você sim. ficar muito apegado, de você ficar muito. Virar um amigo ou uma figura para aquela pessoa. Sim. Acaba com a questão da terapia, né? Já chega um momento Uhum, que não dá mais e você precisa realmente se desligar. sim. Nesse caso, foi uma transferência. Provavelmente Uhum, alguma aprovação que ela precisa, alguma situação que ela precisa que uma pessoa fique ali, seguindo os passos dela para saber se ela está indo bem. Né? exatamente. Mas esse alerta que você traz é importante também da contratransferência. Né? Uhum, A Poliana aqui, por exemplo, ela já é uma profissional que conhece muito bem essa questão de transferência e contratransferência. Né? uhum, Mas se é um profissional que não se atenta para esse ponto, ele acaba se uhum, sentindo nessa necessidade realmente de perguntar sempre como é que a outra pessoa está. E aí ele uhum, cria essa contratransferência. Né? uhum, Então é interessante esse ponto da gente entender esses conflitos que a gente tem. Né? Um dos conflitos que aparece demais, demais, demais dentro da clínica é a rejeição. As uhum, pessoas não saberem lidar com a rejeição. Né? E vem no sentido assim, poxa, como é que as pessoas estão me vendo? Né? Não consigo quebrar essa rejeição das pessoas. E na clínica a gente vai justamente nesse ponto, buscar por que será que isso se criou? Como é que a pessoa desenvolveu essa percepção de que as pessoas a rejeitam? uhum, Né? Então, é, essa resistência que as pessoas têm de, às vezes, lidar com seus conflitos internos, mantém esse ciclo, né? Essa repetição de sempre ser a pessoa rejeitada. E é uma racionalização de falar assim: ah, não, eu sou rejeitada porque eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, eu não mudo e eu nasci para ser rejeitado. Então, as pessoas acabam ah, entendendo que elas merecem esse tipo de castigo, como se fosse um castigo, como se elas tivessem feito algo muito drástico. e E a se rejeição vitimizando é o também, né? castigo que elas merecem. Tem muito, muito, Uhum, muito processo de se vitimizar. Né? Mas sabe um ponto interessante também, que é uma resistência a lidar com algumas questões, mas que em outros momentos é muito benéfico? uhum. O dormir. Ai, nossa, Nós, é verdade. né? Nós temos aí os nossos momentos de dormir, né? O nosso ciclo circadiano e tudo mais. Nós temos que dormir por natureza, nós precisamos disso. Psiquicamente, isso é muito importante, né? Inclusive, nós vamos falar sobre sonhos na próxima live, não vamos? Vamos, vamos sim. Eu tô louca para fazer essa live. Eu adoro falar sobre sonho. Falar sobre sonhos. Uhum, E assim, muitas pessoas acabam dormindo, elas vão dormir para não lidar com o seu conflito. Né? Pessoas depressivas, muitas depressivo. vezes, ou com uma tendência a entrar numa depressão, num estado depressivo, elas acabam dormindo para não se pegar à realidade. Assim É, como o consumo excessivo de álcool, o consumo de drogas. Né? É uma forma de sair da realidade, de não exatamente. encarar tudo aquilo que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa fala assim, ah não, sabe aquela coisa, eu bebo para esquecer dos problemas? É justamente isso. Né? Você, É não, verdade. não, não é assim, eu bebo socialmente. Não, muitas pessoas acabam entrando nesse consumo de bebidas justamente por quê? Porque elas não querem encarar os seus próprios conflitos. Então elas criam esse mundo paralelo,
né, essa realidade paralela, fantasiosa, para não ter que sofrer. E que, na verdade, elas não entendem que se elas lidarem com essa situação, elas vão sofrer menos. Exatamente. E essas pessoas que você fala, assim, que eu vejo, é, não só o dormir, não só a, a cerveja, as drogas também, né? Tipo, as pessoas que usam drogas é, que são alucinógenas, e o fato também das pessoas descontarem os problemas em alguma coisa, como compra, como comida, né? As pessoas têm essa compulsão, porque eu vejo assim, Uhum. dormir, eu me lembro quando eu tinha depressão, quando eu era mais nova, eu tive depressão, eu fazia exatamente isso que você falou. Para eu não lidar com os meus problemas, o que eu fazia? Eu dormia, né? Então, Uhum. toda vez que eu tinha alguma coisa que estava me incomodando, que eu não queria lidar com esses conflitos meus internos, o que eu fazia? Eu dormia. Então, eu passava muito Uhum. tempo dormindo, né? Ou então eu trocava o dia pela noite. Então, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo com a gente, né? Será que eu estou bebendo demais? Será que eu estou comendo demais? Será que eu estou dormindo demais? Será que eu estou gastando Uhum. demais? Por quê? Que eu quero tampar? Qual é esse buraco, esse vazio, nessa minha carência com que eu. É um conflito tão grande Uhum. e a gente acaba descontando, como você disse aí, na bebida, em dormir, comprar, comer. E, e a gente não olha para isso, a gente nem observa que a gente está fazendo isso, porque para a gente já é tão normal que a gente não. Aí encontra um terapeuta e fala: não, tô bem, tô normal. Mas aí tá comendo pra caramba, Uhum. tá dormindo, bebendo. Então, essa questão da gente resolver os nossos conflitos internos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se observar. O que eu tenho feito demais que não é normal? O Uhum. que eu tenho pensado demais que também não é normal, né? E a gente não faz isso. A gente não tem um É. momento de reflexão, de autoanálise, de abrir a mente para novas áreas de conhecimento, porque isso ajuda a gente Uhum. também, né? Por exemplo, eu tenho um problema e eu sei que alguém que não tem nada a ver com o meu ciclo de amizade pode me ajudar, mas eu não quero porque vai falar um monte de coisa que não tem nada a ver com o que eu conheço, eu não entendo, eu vou me sentir burra, eu vou me sentir fora deslocada ali, mas é aquilo que pode me ajudar a resolver esse conflito, Uhum. né? E a gente não percebe Sim, isso. sim, exato. E você me fez lembrar de uma frase, que é uma frase bem clichê da internet, mas nem todo mundo entende a importância dela, e você trouxe justamente essa importância, né? Que é todo o excesso esconde uma falta. Exatamente. Todas as vezes que eu percebo um excesso, é porque algo ali está precisando ser preenchido, né? Se eu Uhum. como demais, algo está me faltando, né? Se eu consumo demais, se eu compro demais, algo está ali por trás que está faltando. Se eu Uhum. sou muito agressivo, o que será que tem por trás disso? Então, todo o excesso, de fato, acaba escondendo uma falta, né? E a Exatamente. gente tem que ficar muito atento a isso. E às vezes a gente não se atenta, porque são as nossas resistências, os nossos mecanismos de defesa que não deixam a gente ver tudo isso, né? Vou ver os comentários aqui, ó. O Daniel diz o seguinte, ó, muitas vezes o conflito vem da mente acelerada. A pessoa cria e pensa vários desfechos e muitas vezes nada real, assim criando fantasmas. Sim, Exatamente. inclusive eu tenho um exemplo interessante. Eu atendi uma pessoa uns tempos atrás que ela disse o seguinte: olha, eu tenho um pensamento muito acelerado. Foi exatamente esse tema, mente acelerada, né? Eu tenho um pensamento muito acelerado e eu gosto das coisas super organizadas, tem que estar tudo certinho, tudo no lugar e tal, e não pode estar nada fora de lugar. Mas hoje eu venho lidando com isso. Então, às vezes eu vejo alguma coisa fora do lugar, eu já não me importo tanto, né? Eu falo, olha que bacana, ela vem construindo, né? Aí conversando, conversando, eu perguntei para ela: como que você lida com essa situação quando você vê algo fora do lugar? Ela falou assim: olha, eu vi aquela situação, virei as costas, eu esqueço. Tá, então aí tem alguma coisa, né? Por que que você esquece, né? E aí eu perguntei para ela: será que você não está usando seus pensamentos acelerados para não lidar com aquilo lá de trás que você deixou lá e que ficou desorganizado? Então você está sobrescrevendo os seus próprios pensamentos, você criou
essa forma de não sofrer com aquilo que estava lá atrás, desorganizado. Então, a nossa Exatamente. mente, ela vai criando essas formas de lidar com os conflitos. Né? O excesso, né, digamos aqui, por exemplo, o excesso de pensamento, que quando a gente fala de pensamentos acelerados, dependendo da situação, nós também estamos falando aí de ansiedade, né? Não nesse caso aqui do Daniel, desse exemplo, mas isso pode gerar ansiedade. Esse excesso de pensamento também pode ser para não lidar com outros conflitos. Tem pessoas, por exemplo, que elas no dia delas elas colocam várias atividades seguidas, inclusive seguem com agendas para que elas não vejam outras situações que elas sofreriam se elas percebessem. Então tem muito disso. Né? Que isso cria Pessoas um que querem toque também, né? controlar tudo. Oi, Isso, desculpa. isso, isso vem no toque, né, da compulsão, né, dessa compulsão, dessa obsessão compulsiva de pensamento Sim. acelerado, desses pensamentos compulsivos, de você Uhum. ter que fazer assim, senão isso vai acontecer, se eu não fizer, vai isso acontecer. Então, isso gera o toque também, né? Então, Exatamente. nessa pandemia que eu tenho observado que as pessoas estão loucas com essa coisa de limpeza, limpeza, limpeza. Não que a gente não tenha que prestar atenção, de realmente usar o álcool em gel, de se limpar, de não entrar na casa com sapato e tudo, mas tem muitas pessoas que já geraram um toque em relação a isso, né? Então, não, Uhum. tudo tem que limpar, tudo. Já chega em casa, tem que tomar banho e lavar o cabelo, porque o cabelo também tem alguma coisa. E isso a gente tem que entender que, igual você falou, todo excesso esconde uma falta ali. Não é porque agora a gente está Uhum. vivenciando isso que agora todo mundo vai ter que entrar numa paranoia de fazer isso. A gente sabe o que a gente tem que fazer para que a gente não se contamine, mas não virar Uhum. uma doença depois, né? Que essa Sim. compulsão, que se eu não fizer eu vou ficar doente. Não só pelo Covid, mas por outras doenças também. Uhum. Até o complemento que o Daniel colocou aqui. Ó. Então, o pensamento ou o descontrole dele vira ansiedade, depressão ou outros problemas. Sim. Exatamente. Vai acarretando aí outros sintomas. Né? E a Sandra até Exatamente. colocou aqui também fugas. Hoje em dia, o que as pessoas mais estão utilizando são fugas, principalmente nas redes sociais. Né? Uhum. Tem situações em que, no ano passado, ou 2 anos atrás, eu estava fazendo pesquisas para divulgação sobre saúde mental e dependência digital. Né? E eu fiquei assim impressionado com o número de pessoas que estão em quadros de dependência digital. Mas o que acontece? O nosso cérebro ele vai se adaptar a essa distração porque consome menos energia. E Uhum. libera dopamina, libera um monte de coisa que vai trazer satisfação, né, que vai gerar um certo prazer, um certo conforto. Então, nosso cérebro sempre vai trabalhar para não gastar energia, mas ele é Uhum. o órgão que mais gasta. Né? Então, o que ele faz? Se acostuma muito rápido com aquilo que é bom, com aquilo que não faz sofrer. Né? E Uhum. as distrações, as redes sociais, elas são assim formas da pessoa não sofrer. Então esse consumo excessivo de rede social acaba causando essa dependência porque evita com que a pessoa reflita sobre outras situações ou confronte alguma questão interna que ela tem. E aí o que ela faz? Ela se sente mais confortável. Há pessoas que falam assim, poxa, preciso me distrair. Agora eu fico pensando, Marco, sobre essa questão, que é um estudo muito interessante que você fez, mas que tem gente que acaba sofrendo também por ver as pessoas bem, né, viajando, postando coisas maravilhosas em restaurante, tudo, e elas não têm condição daquilo. Ou mulheres, principalmente a gente que é mulher, vê essas mulheres com cabelo maravilhoso, com a pele maravilhosa, o corpão maravilhoso, e a gente começa a olhar e começa a entrar num estado de melancolia, um estado até de depressão mesmo, porque, assim, poxa, eu não sou Uhum, nada disso, né? E a gente esquece que tudo isso tem
é Photoshop, tem uma coisa por trás de tudo isso, né? Então, tem os dois lados. Tem um lado de prazer, como se você trouxe, e tem um lado, assim, o lado da onde a gente olha e fica assim, poxa, eu não sou assim, eu queria ter isso, né? Eu queria ser assim, eu queria ser que nem ela, ou queria ter um carro que nem esse cara. Então, é uma linha muito tênue aí dessa questão das mídias sociais, da internet, que a gente precisa observar qual é o caminho que a gente está que a gente está buscando aí dentro da internet, né? Porque isso também, os dois lados geram transtornos, incômodos para a gente. Sim, sem dúvida. E é interessante falar desse ponto aí, desse incômodo, porque mexe com o narcisismo. Né? Todos Exatamente. nós temos um grau de narcisismo. E o Uhum, que seria esse narcisismo? Na verdade, o narcisismo, no contexto psicanalítico, ele fala do reconhecimento da própria imagem. De uhum, você olhar para o espelho, se reconhecer. E também, né, lógico, isso acontece lá na infância, a gente vai construindo lá na infância, também reconhecer o outro. Né? O histórico de Narciso é aquele cara que se viu um dia o seu reflexo no lago, no rio, né? E uhum, se apaixonou por si mesmo e morreu de tédio, porque ele não conseguia se satisfazer com toda uhum, aquela paixão que tinha sobre ele mesmo. Né? E uhum. quando hoje a gente vê as redes sociais, a gente começa a ver que, nossa, olha, fulano foi viajar, nossa, mas fulano está sempre viajando. Olha o corpo daquela pessoa, nossa, mas o meu está horrível. Então a gente sempre vai se comparando. E essa Exatamente. comparação mexe muitas vezes com o nosso narcisismo, com a nossa autoestima. Uhum, E esse cuidado que a gente tem que ter é justamente para a gente saber interpretar. Porque é exatamente. muito fácil eu postar todas as fotos da viagem que eu fiz, mas ninguém vê o tamanho do carnê que eu fiz para parcelar essa viagem. Isso eu não conto para ninguém. É Né? verdade. E todo mundo tem os seus conflitos. Então é importante. Não há problema algum olhar redes sociais. Não há problema algum. Olha, sigo tal pessoa, gosto do trabalho, gosto disso. Olha, acho aquela pessoa bonita. Ótimo. Faça isso. Uhum, Não é ruim. Mas tem que entender de onde está vindo todo esse excesso. Né? exatamente. O que eu quero E todo esconder, né? excesso esconde a E falta. aquela, e a- Exatamente. exatamente, até a Sandra, eu não estou conseguindo ver todas as perguntas, Eu estou mas acompanhando. que a Sandra colocou, exatamente, a gente olha muito para o exterior, para o que as pessoas estão fazendo e a gente não olha para dentro, né? A gente está sempre Uhum. reclamando, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ter o corpo dessa pessoa, eu não consigo fazer a viagem, eu não consigo isso, mas espera aí, e dentro de você, como é que você está se sentindo? Como é que você é Uhum. de verdade? Qual a sua essência? Né? A gente não para Uhum. pensar nisso, a gente está sempre buscando as aparências, né? Eu preciso mostrar para as pessoas que eu tô feliz. Entendeu? Quando eu tô no meu mundo, Isso. desligo o Instagram, como que é atrás, né? Porque Uhum. eu vejo pessoas que são assim, postam fotos lindíssimas, tem um corpo maravilhoso, mas entra dentro do set terapêutico, você não acredita na mesma pessoa. Você fala assim, não acredito. Uhum. E é realmente assim que acontece. Sim. Até o ponto que o Daniel colocou aqui, ó. A gente acaba vendo todos os dias pessoas que postam foto para receberem elogios, etc., a fim de tapar a insegurança diária, seja da imagem ou vida insatisfatória, que é justamente, nós temos aquelas pessoas que veem as fotos dos outros e ficam ali Uhum, apreciando, e nós temos as pessoas que postam a foto para que os outros vejam, e fica uhum. lá olhando quantos likes tiveram. Né? E tem pessoas, inclusive, que elas não ficam olhando quantos likes tiveram, elas ficam olhando quem não curtiu aquela foto, É porque verdade. precisa da aprovação daquela pessoa. Né? Tem uma única Então, quando a pessoa gente que fala de não curtiu, é aquela que ela queria e não deu certo, é ela já entra aquela num que tem que estado estar. depressivo, fica chateada, fica com raiva. É Uhum, verdade, acontece isso exatamente. mesmo. Então, o primeiro ponto, de fato, para a gente lidar com o conflito e resolver o conflito é perceber que nós não somos perfeitos e sempre temos coisas a serem resolvidas. Né? É não ter medo de olhar para isso, é não ter medo de me olhar e falar assim, olha, tem algo aqui que eu posso melhorar em mim. Né? E Uhum, não ficar esperando que o outro fique sempre aprovando a minha própria imagem.
né? Não ficar sempre buscando a rejeição das outras pessoas, mas eu lidar com esse sentimento de rejeição. Então, o primeiro ponto é não ter medo de encarar. Né? É É verdade. olhar para mim e saber que eu tenho erros, saber que eu tenho questões a resolver. E também, né, como você falou, meditação ajuda muito. Refletir sobre mim mesmo, quem eu sou, o que, que eu estou fazendo. Isso ajuda demais. E a gente precisa cada vez mais. Isso tem acontecido, tem um movimento muito interessante no mundo hoje sobre isso, sobre se voltar mais para o que nós temos do lado de dentro. Né? Exatamente. E começar a perceber como é que a gente lida com esses conflitos. Né? E buscar ajuda. Né? Saber que nós precisamos de ajuda e saber que tem pessoas, você, eu, outros psicanalistas, Poliane mesmo que é uma psicanalista. Então, assim, que tem outras pessoas que podem nos ajudar. E a gente tem que Né? querer, E ter querer essa ajuda humildade de também. buscar. Exatamente, porque muitas vezes a gente reconhece que a gente tem um problema, mas a gente não quer mudar, né? A gente, não, tá Exato. bom, é aquela questão do conforto, né? Da minha zona de conforto. Não, eu sei que eu tenho isso, eu sei que eu como demais, eu sei que eu durmo demais, eu sei que eu compro pra caramba, mas tá tudo bem. E você sabe lá Uhum. dentro de você que não tá tudo bem. Que você tá, Sim. às vezes, se endividando, às vezes você tá deixando de conquistar coisas novas, que você não tá vivendo a sua vida realmente por conta Uhum. de toda essa situação que você tá criando, né? Então, o que está acontecendo na Uhum. sua vida que você olha para a sua vida e você vê que realmente você precisa tomar uma decisão e enfrentar esse conflito de, bom, eu tô devendo pra caramba, eu quero, sei lá, comprar um carro novo, eu quero reformar minha casa, eu quero fazer uma viagem, e agora? O que que eu faço? Peraí, vamos, eu tô precisando de ajuda, porque eu não tô conseguindo entender o que que tá acontecendo comigo e não consigo resolver sozinho, então eu vou procurar ajuda. Né? Seja de um Uhum. terapeuta, que seja de alguém da família que consiga te ajudar, que seja, mas que você olhe para esses conflitos e queira de fato resolver para que você não viva uma vida sofrendo ou que chegue uma situação lá na frente, porque todas essas questões de conflitos internos, da gente não se olhar, geram doenças psicossomáticas também, né? Então, Uhum. Exato. buscar olhar, saber que você tem esse problema e querer de fato resolver, né? Porque tem muitas pessoas que Uhum. falam, tá, beleza, eu tenho, mas eu tô conseguindo driblar. Até quando você vai conseguir driblar isso? Até quando, né? Uhum. E depois, como é que será que você está afetando outras pessoas? Será que você está afetando alguém da sua família? Ou alguém do trabalho? Depende do que está acontecendo com você. Então, a gente ter consciência que todos nós, seres humanos, temos conflitos internos e a gente precisa buscar ajuda quando a gente não consegue resolver sozinho e não Uhum. adiar essa solução. Porque quanto mais a gente adia, mais difícil vai ser para a gente resolver, porque a gente pode meter o pé pelas mãos. Né? Essa questão mesmo da Uhum. compulsão por compras, a pessoa pode chegar se endividar para caramba, ou questão de comida pode chegar a ter um problema, né, de obesidade mórbida. E aí? Quanto tempo você vai atardar você resolver o seu problema? Que você às vezes acha que Uhum. não é, mas porque é uma historinha que você conta para você e você não quer resolver. Né? Então, para de Uhum. mentir. Como eu falo Exato. assim, para de mentir para você não vai caminhar porque você é preguiçosa. E para de mentir para você está comendo porque você não quer emagrecer. O que, que é que está acontecendo? Então, vamos parar de mentir para a gente, saber que a gente tem um conflito e enfrentar isso. Uhum. É. E tem dois pontos também importantíssimos que eu deparo muito com isso em clínica. Primeiro é saber falar não. As pessoas têm uma Exatamente. dificuldade tremenda em saber assim como falar não, como se sempre tivesse que dizer sim para ser aprovado e ser aceito pelo outro. E o não é importantíssimo. Né? Uhum. Então, se a gente precisa falar não, a gente tem que aprender a fazer isso. E não é aquela coisa assim, não, não vou fazer. Uma coisa leve, olha, não dá para fazer, não posso fazer. Ou seja, não assumir uma carga maior do que a gente possa Pode. de fato suportar. Né?
Então a gente tem que aprender sim a falar não para as pessoas, porque isso é libertador, né? E um outro ponto também que vem muito ligado a isso que você acabou de comentar, é as pessoas entenderem que ninguém nasceu para viver na mediocridade, né? Ninguém nasceu para ser medíocre. Todo mundo nasceu e tem oportunidades, cada qual, lógico, com sua realidade, com seus confrontos, seus conflitos internos, mas todo mundo tem, de certa forma, uma oportunidade de conseguir coisas novas, tem uma oportunidade de chegar a um certo objetivo, né? Vai enfrentar desafios? Sem dúvida, vai enfrentar muitos desafios, Todos nós. mas é um caminhar, né? É um caminhar. E ter que, e assim, até a Thalita que passou aqui na live, isso aprendi bastante com ela, né? Dar o cara a tapa, sabe? É sair mesmo, sair aí do seu ovo, né? E olhar para fora, ver o mundo de fora e ver que você tem a oportunidade de conquistar outras coisas, né? Verdade. Então, é muito importante que as pessoas comecem a ter essa percepção e comecem a lidar com os seus conflitos, comecem a enfrentar as suas resistências. Todas elas devem ser enfrentadas? Não. Todos os mecanismos de defesa devem ser enfrentados? Não. Eu vou enfrentar aqueles conflitos que realmente me prejudicam, né? Como, por exemplo, já me perguntaram assim, então eu tenho que deixar de ter medo das coisas? Não. Você não precisa deixar de ter medo das coisas. O que você tem que fazer, na verdade, é aprender a lidar com essa situação, né? Então, fazer um processo terapêutico, fazer uma análise de tudo isso que se passa a ser fundamental por causa disso, para que as pessoas possam cada vez mais se desvencilhar dessas amarras, dessas coisas do passado e aprender a lidar com a situação. Isso que Exatamente. as pessoas precisam ter mais consciência para poder lidar com seus próprios conflitos e principalmente olhar para si. Exatamente. E é exatamente isso. No final das contas, a maior dica que a gente pode deixar aqui para as pessoas sobre como resolver os conflitos internos é essa autoobservação, essa autoanálise, né? Porque quando a gente olha e entende o porquê que a gente tem esse conflito, fica mais fácil da gente conseguir resolver. Mesmo que a gente não tenha as ferramentas para resolver. Mas se eu entendo Uhum. que eu tenho esse problema, que eu tenho esse conflito dentro de mim, tá, eu tenho isso, como é que eu vou resolver? Ah, eu não consigo resolver sozinha. Ah, então eu vou procurar o Marcos, que eu sei que é psicanalista, eu sei que ele vai me ajudar. Ah, não posso ir no terapeuta. Vou conversar com alguém, vai que alguém consegue me dar uma ajuda, uma direção para que eu possa resolver esse problema, né? Uhum. Então, Exato. é se observar todos os dias, parar de se comparar com as pessoas, como a gente diz aqui, porque isso gera conflito, muito conflito, que eu vejo que a gente tem mais conflito por essa questão de se comparar com o outro, de eu precisar ser como o outro, não preciso ser igual a ninguém, eu preciso Uhum. ser como eu tenho que ser para não sofrer, né? Eu Uhum. tenho essa personalidade, eu tenho esse corpo, eu tenho essa vida, e se eu não estou gostando da minha vida, o que eu posso fazer? Buscar encontrar uma outra solução para que melhore, né? Então, Uhum. é uma autoanálise mesmo, é olhar para si, entender a essência e seguir em frente. Muito bem. Marina, quanto tempo nós temos aí? Pelo meu cálculo aqui, a gente está Falta 2 pouquíssimo minutos. tempo. 2 minutos, legal. 2 Então vamos minutos. lá. Bom,